Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal AKK Colorado. Então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram. Hoje eu venho aqui falar um pouco sobre as contratações que o Inter fez aí nessa reta final de janela, que foi o caso aí do Jean Dias, né, o primeiro nome, o Rômulo e também o Gabriel Barros. Falando um pouco sobre o Jean Dias, que foi o primeiro contratado, é um jogador que, na minha opinião, é desnecessária a contratação, fica naquela tese, né, de custo e benefício, mas no final fica o custo é todo nosso e o benefício é todo dele, porque pode ser 1 ano ou 2 anos, ele vai ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava no Caxias aí de salário mensalmente. E, né, jogando com o primeiro time grande que ele vai jogar na carreira dele, pode até ter força de vontade e tudo mais, mas o futebol profissional é diferente, né? E, né, ele saindo daqui, se daqui a pouco ele for mal, ele vai para um Sport, vai para um Ceará, vai para um time de Série B, aí um Sampaio Corrêa, um Guarani, que ele vai ganhar muito mais do que ele ganhava no Caxias e nesses times pequenos que ele jogava aí, esse Luz, esses times pequenos aí. Então, para ele é ótimo, mas pro Inter e pro torcedor colorado que precisa de grandes jogadores, inclusive para jogar Libertadores, para jogar o Campeonato Brasileiro, é muito ruim, né, pessoal? É uma contratação péssima da direção, contratar um cara de 32 anos. Se é um cara de 18 a 25 anos que se destacou nos campeonatos estaduais, beleza. Assim como os outros que eu vou citar aqui, beleza, jogador desse nível, pá, que, pô, até teve alguma passagem por algum time grande aí de categoria de base, alguma coisa assim, vai ter uma noção de ser profissional num grande clube, que a pressão é muito maior e tal, beleza, mas ele não tem, né, não tem noção nenhuma do tamanho, nem, aliás, ele pode ter uma noção externa do Inter, mas a pressão interna provavelmente não vai aguentar. Então, eu vou torcer para dar certo, mas a gente já sabe que tem 99% de chance de dar errado, dar muito errado essa contratação. Por questão de, né, de não tem bola para jogar no Inter. Parece aquele tipo de contratação que fizeram daquele chileno que encontraram aqui na Matias, que era, né, um jogador que estava treinando na Matias ali, passaram por ali e levaram pro Inter, né. Só que boa parte do salário ficava com eles. Não que isso tenha acontecendo no Inter, mas que é uma situação, né, ridícula, né. Então pega e implode a base. Manda todo mundo embora. Se não tem nenhum na base melhor do que o Jean Dias, é pra mandar todo mundo embora. Todo mundo. Não sobra nenhum na categoria de base do Inter. Outro jogador aqui que foi contratado foi o Gabriel Barros. Jogador de 21 anos, joga no Ituano, era camisa 10. Teve uma passagem pela base do Flamengo também. Inclusive, se não me engano, jogou alguns jogos pelo Flamengo no profissional. Aí já vê a diferença, né, no tipo de contratação. Um cara que passou pela base do Flamengo, já tem uma noção, tava num time pequeno e tem 21 anos. A diferença, né, que é discrepante de um para outro. Então, claro, os dois podem dar errado, ou o Jean Dias pode dar mais certo que ele, mas a chance do Gabriel Barros dar mais certo é bem maior, né. Jogadores assim, até uns 26, 27 anos, que é o auge técnico desses jogadores, né. Eles vão aprimorando e vão aprendendo até essa idade, até chegar no auge técnico, coisa que o Jean Dias não vai ter mais. E o Gabriel Barros, voltando a falar sobre ele vai vir para suprir a falta do Maurício, né, que provavelmente vai assinar com o Red Bull Bragantino, aí uma boa grana que o Inter vai ganhar com o Maurício, ou nessa janela, ou na próxima, né. E, né, até é uma contratação válida. Eu acho que vale a aposta nesse tipo de jogador. Até 25 anos, de 17, 18 até 25 anos, ok, tem a aprovação de toda a torcida, mas mais que isso, não dá, né. E o outro é o volante Rômulo. Rômulo é um volante que é do André Curi, né, que é um cara que tem vários jogadores no Inter, inclusive o Maurício, o Yuri Alberto, era tudo dele. E é um cara que jogou também, tem 23 anos, estava no Atlético, foi semifinalista lá do Campeonato Mineiro, mas tem 23 anos, é um cara que, se não me engano, fez a base no Cruzeiro, que é um clube grande, então já tem uma certa noção do compromisso que ele vai ter que assumir. Depois parece que foi pro Chile, não se deu bem, daí estava jogando no Juventude, se não me engano, ano passado, que por mais Juventude, né, tenha caído e tudo mais, ele jogava de lateral direito, já tem uma certa noção de jogo de Série A e tudo mais, então vale a aposta também, tem 23 anos. Acho que esse tipo de jogador com 22, 23, aí, como eu disse, até 25 anos, ok. Mas mais que isso, né,
O único problema desse tipo de contratação, também, em modo geral, é que a direção do Inter prometeu jogadores que chegariam para resolver os nossos problemas e que chegariam e que fossem do mesmo nível dos jogadores que já estavam aqui pelo Brasileirão que fizeram ano passado, que foram vice-campeões, estavam jogando muito bem e tudo mais. Só que no final das contas, eles não contrataram, assim, ó, contrataram o Arangues e o Companheiro. O Companheiro é meio dúvida, a gente nunca viu ele jogar. E o Arangues a gente viu jogar, mas está 6 meses parado. Mesma coisa praticamente que o Gabriel. Então, não contrataram ninguém para solucionar os nossos problemas. Ninguém. Não contrataram ninguém para solucionar os problemas do Inter. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. E graças a Deus, por um lado, que a gente pegou uma chave fácil, mas mesmo assim corre risco de cair. Se tivesse contratado alguns jogadores que resolvessem os problemas aí do Gabriel, que já está 6 meses parado e que sofreu uma lesão grave, e tivesse trazido um outro segundo volante um pouco melhor, provavelmente a gente não teria esse problema. A gente já teria aquele sentimento de, o Inter já está classificado para a próxima fase da Libertadores, a gente nem precisa se preocupar muito. Mas devido à direção ser letárgica, ser lenta e não fazer nada pela torcida, acaba que a gente fica, né, nas mãos da direção, que a gente não consegue ficar tranquilo. E que a gente tenha medo até mesmo de pegar certos adversários e perder ou ser eliminado na primeira fase. A gente ficar preocupado com o CSA, que tá extremamente mal nesse início de ano. Então, eu espero sinceramente que na próxima janela o Inter faça contratações muito melhores do que essa janela. O Inter traga jogadores que venham para suprir as nossas carências de verdade, sem essa, né, sem essas promessas vazias aí que eles fizeram agora no ano passado, ano retrasado, que iam montar grandes times, e acabou que no final do ano a gente, aliás, no início do ano a gente já tá meio que desesperado, a torcida triste, que não conseguiu ganhar nem o campeonato estadual. E, né, pessoal, eu acho que o Inter precisa desse tipo de contratação grande, né? A gente veio o Fluminense com o Marcelo, a gente vê o Atlético Mineiro com o Hulk, e a gente vê o Grêmio com o Soares. São jogadores que resolvem, botam a bola embaixo do braço. É um cara que, né, o Inter tem bons jogadores, tem o Alan Patrick, tem, né, pode estar vindo aí o Ener Valencia e tal, mas mesmo assim o Inter precisa de mais jogadores desse tipo, entendeu? Se o Inter quer ser campeão da Libertadores, quer ganhar algum título, a gente vai ter que fazer isso. Já são, né, 6 ou 7 anos sem campeonato gaúcho, já são 12 anos sem título nenhum, e a torcida aí sofrendo. Então é esse o meu recado que eu tenho para dar aí sobre a avaliação desses jogadores aí. Eu espero que dê certo, né? Mesmo sabendo que muito dificilmente algum ou outro vai dar. No máximo talvez um, ou no máximo, aliás, no máximo um não, no máximo dois aí, que eu acredito que vai ser o volante e o Gabriel Barros, né? O Rômulo e o Gabriel Barros, e o outro eu acho que não vai dar certo, é só para encher o elenco aí, só para inchar o elenco. Que foi uma coisa que a direção prometia que não ia fazer e tá acabando fazendo aí. Inchando elenco, contratando jogadores que só vão vir aí pra tirar o espaço muitas vezes até da base, né? Que é o caso do Gia Dias. Os outros dois, como eu já disse, os outros dois ainda vale a aposta, mas, né, o Gia Dias não dá pra aguentar, né, pessoal? É esse o meu recado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal e até mais!